Olá a todos e todas, eu sou o Rafael Ortega e trago para você uma entrevista especial que faz parte da programação do Conselho Federal de Nutricionistas no CONBRAN deste ano, no Congresso Brasileiro de Nutrição. Neste ano o congresso está sendo realizado todo online, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus. E neste programa, nesta entrevista, a gente vai falar sobre vegetarianismo e a relação desse tema com a nutrição e com o trabalho dos nutricionistas. E para me ajudar nesse desafio, até porque o tema é bastante amplo, eu vou conversar com duas convidadas de referência nacional nesse tema, e uma delas é a Alessandra Lúlio. Não é isso, Alessandra? Isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Claro, primeiramente, obrigada, pela oportunidade de estar aqui, por poder trazer esse tema que é meu objeto de trabalho há muitos anos para o CONBRAN, para o CFN. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade de São Paulo em 1996, desde então trabalho na área clínica, são mais de 20 anos de atuação, sempre trabalhando nesse mundo da alimentação mais direcionada à alimentação mais natural e o vegetarianismo. Há 4 anos eu coordeno o Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é hoje a maior instituição de vegetarianismo do Brasil e uma das mais efetivas do mundo, reconhecida internacionalmente. E já há mais de 20 anos trabalha com esse tema. Há mais de 20 anos no consultório, dia a dia, como nutricionista clínica, com especialização, com um trabalho muito direcionado para o vegetarianismo. E você também tem uma atuação no meio acadêmico, né? Hoje eu coordeno alguns dos cursos sobre alimentação vegetariana que nós criamos através da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu sou professora de pós-graduação, na área de nutrição vegetariana também. E além disso, eu atuo já em torno de 8 anos para cá. Eu fui reduzindo minha atuação clínica, temperando ela com a atuação dentro do mundo da indústria. Hoje eu tenho uma grande participação na indústria de alimentos, na parte de desenvolvimento de produtos, que é o P&D, e também de comunicação dentro da indústria, essa comunicação mais responsável e sempre com foco em explorar as alternativas vegetais, substituindo as originais que eram de origem animal. Então, gente, a Alessandra Lúlio, ela está aqui no estúdio presencialmente com a gente, mas a gente tem também uma outra convidada e ela está participando, ela vai participar com a gente pela internet remotamente. É a Thaisa Navolar. Oi, Thaisa, tudo bem? Está me ouvindo direitinho? Olá, tudo bem? Então, eu gostaria que você se apresentasse também para o pessoal que acompanha essa entrevista. Eu sou a Thaisa, sou nutricionista também, sou de Florianópolis, onde eu atendo com nutrição vegetariana também há muitos anos. Sou voluntária da SBB também e também sou coordenadora da pós-graduação em nutrição vegetariana em parceria com a Plenitude e a SBB. E nesse momento eu participo do GT de Práticas Integrativas e Complementares do CFN. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Ah, legal, já tem essa relação institucional aí com a gente, né? E agora falando aí também para o pessoal que participa do CONBRAN e também falando para o público diretamente sobre esse tema, né? Que é bastante vasto. Então, eu vou começar agora a entrevista com um conceito básico, né? Porque muita gente não sabe o que é o vegetarianismo e o porquê de escolher, essa forma de alimentação. E muita gente fala que vegetarianismo é uma modinha de celebridade, ou é uma invenção de que o mundo artístico recorreu para falar que é muito chique, é uma alimentação de ricos, mas não tem nada disso. Ela já tem há muito tempo, e é claro que ela primba pela saúde, pela alimentação saudável e adequada. É uma visão estreita pensar dessa forma, Thaisa? Começar com você, que já está remotamente. Então, Rafael e Ali, na verdade, a gente sabe que a opção para o vegetarianismo ela tem crescido mundialmente. E no Brasil, a gente sabe também que realmente o número de pessoas que tem optado por essa escolha alimentar é cada vez maior. Não, a gente não pode dizer que a alimentação vegetariana é mais cara, pelo contrário. A gente sabe que um dos itens mais caros são os produtos de origem animal, as carnes, e inclusive os laticínios, etc. Então, a alimentação vegetariana
tendo uma alimentação baseada em plantas, que é o que a gente fala, né? Uma alimentação plant-based, uma alimentação à base de frutas, legumes, cereais, grupos integrais, leguminosas, ela se torna ainda uma alimentação mais até acessível, tá? Então, esse é um ponto que geralmente surge mesmo, né? Essa questão, esse ponto que parece ser um pouco polêmico, mas na verdade é uma alimentação que tende a ser, inclusive, mais barata, né? Daquela família. Então, tem uma economia. E claro que esse vamos dizer, uma consequência dessa escolha, né? Que é motivada por fatores maiores, vamos dizer, né? Não que a questão financeira não seja importante, é óbvio que e muitas vezes determinante. Mas em relação à opção para o vegetarianismo, a gente tem diversas motivações. E como você abordou a questão da saúde, tem sido também uma motivação crescente, a busca pela promoção da saúde, pela prevenção de doenças, por uma qualidade de vida, tem sido uma das grandes motivações, sim, da escolha do vegetarianismo. E a Lê pode falar também, né, sobre outras motivações muito pertinentes também. Thaisa, não tem nada de alimentação de gente chique, né? É para a gente mesmo, para o público em geral, né? Então, Alessandro, o que é o vegetarianismo, em linhas gerais, para todo mundo entender? Exato, acho que complementando, né, o que a Thaisa disse, assim, essa história, o que se vê hoje, né, com o vegetarianismo mais mainstreaming, né, aparecendo aí na mídia, pessoas famosas realmente já se colocando, né, abertamente como vegetarianas e veganas, isso tem trazido todos os holofotes, né, mostrando esse lado midiático do vegetarianismo, que é nada mais do que uma escolha alimentar que extrapola a alimentação também, porque vem de uma questão de consciência. Hoje nós sabemos que a maioria das pessoas que optam por deixar de consumir alimentos de origem animal tem motivações muito sérias, tá? A principal delas que vem lá de trás é a questão da compaixão, de não querer compactuar com a violência e a forma com que os animais são tratados dentro do sistema da pecuária. Segundo, mais do que evidente hoje e comprovado cientificamente nas maiores revistas internacionais publicadas, a relação entre o consumo de alimentos de origem animal e as questões ambientais, né, de uso de recursos naturais, degradação ambiental, que é muito sério, e isso a gente vê hoje pessoas bastante formadoras de opinião que se posicionam como protetoras do ambiente, deixando de comer alimentos de origem animal por isso, e além disso a questão da saúde. E como você disse lá no início, iniciando essa nossa conversa, é importante deixar claro que existem alguns tipos diferentes que a gente chama de vegetarianismo, né? A maioria das pessoas que se diz vegetariana são pessoas que, na verdade, seguem uma dieta ovo-lacto-vegetariana, são pessoas que não comem nenhum tipo de carne, porém, elas podem fazer uso de laticínios, de ovos e derivados de animais, né, que na classificação correta seriam ovo-lacto-vegetarianas, e as pessoas que não consomem, não comem nada de origem animal, são os vegetarianos estritos, que também, assim, popularmente são chamados de veganos. E é bom deixar claro também que o veganismo, ele extrapola a alimentação, tá? As pessoas que são realmente veganas são pessoas que seguem uma dieta vegetariana estrita, que não comem nada de origem animal, tá? Mas também, no seu dia a dia, né, não compactuam com nenhum tipo de uso de animais de forma a lhe servir entretenimento, vestuário, cosméticos e tudo mais. Então, a gente já amplia, sai do horizonte alimentar somente e amplia para um estilo de vida que não mais compassivo com relação aos animais. Tá? Isso vem crescendo, tanto que o mercado, né, a gente vai falar sobre isso, está muito aquecido de alternativas vegetais, tanto para alimentação como também a gente vê na cosmetologia, nos produtos de limpeza, a gente vê aí grandes discussões com relação ao entretenimento com os animais, circo, show de baleias, zoológicos e tudo mais. Então, isso nada mais é do que o despertar de uma grande consciência coletiva, né, do tal consumo consciente. Quais são os impactos daquilo que eu escolho para fazer no meu dia a dia? Quais são, o que o mundo, né, está sendo, como eu estou transformando o mundo à minha volta por aquilo que eu faço no meu dia a dia e as escolhas que eu faço, incluindo a alimentação. Thaisa,
Isso é uma questão que vem sendo cada vez mais debatida, não só em relação a políticas públicas, mas também no meio acadêmico. Várias outras instituições vêm aí discutindo a inserção dessa questão do vegetarianismo, tanto na formação, né, não só de nutricionistas, mas também de pessoas que estão aí nos cursos superiores, mas também a indústria, né, ela vem cada vez mais tendo esse olhar para a questão do vegetarianismo, né? Então, vem crescendo, né, essa nova forma de se alimentar em várias vertentes, né? A demanda dos profissionais de saúde em relação à busca de conhecimento acadêmico, científico, atualizado em relação à nutrição vegetariana, aumentou muito, né? Então, vamos dizer, há 10 anos atrás, éramos poucos profissionais ainda no Brasil que trabalhavam com nutrição vegetariana, nutricionistas, médicos, né? E hoje em dia são centenas de profissionais, claro, entre outros profissionais da área da saúde também, mas focando principalmente em médicos e nutricionistas. Então, foi uma demanda também até a questão da construção de um curso de pós-graduação. Então, a gente, né, sabe que realmente a busca, tanto das pessoas, por um atendimento especializado, um atendimento com um olhar cuidadoso, mas especialmente um olhar que respeite esse hábito, que é muito mais um hábito, é um estilo de vida, como a Lê estava falando, né? Principalmente o veganismo, que engloba outros aspectos. Então, é fundamental que os profissionais, especialmente aqui os nutricionistas, se atualizem em relação à nutrição vegetariana, aprendam realmente as questões de orientações nutricionais que os pacientes vão aparecer no consultório, né? Cada vez mais famílias buscam esse estilo de vida. Então, eu recebo no consultório muitas famílias, inclusive, né? Pedindo, olha, eu quero um atendimento para mim, para o meu marido, para os meus 2 filhos, minhas 2 filhas, enfim, porque a gente quer fazer uma alimentação vegetariana em família, uma alimentação de qualidade, né? E mais coerente com o que a gente acredita nesse momento. Então, a própria questão da pandemia fez com que as pessoas parassem um pouco para refletir o impacto mesmo, né, do que a gente forma no que está acontecendo no mundo. E, ao mesmo tempo, as pessoas mais em casa, então, preparando mais os alimentos, né? Então, realmente, a gente observou um crescimento enorme da busca do vegetarianismo, e é fundamental que a gente tenha muitos profissionais atualizados nesse assunto, que possam fazer um atendimento de qualidade, né, em todos os ciclos da vida. Então, além disso, os cursos mesmo, né, como a Lê comentou, da SPB, enfim, são super importantes em termos de atualização profissional, e acho excelente a iniciativa de realmente colocar o assunto do vegetarianismo em pauta em congressos como o Combran. Sim, vamos tocar então nessa questão da indústria. Ela está se preparando cada vez mais por conta desse aumento, né, das pessoas que estão procurando essa nova forma de se alimentar, né? Isso é verdade não só aqui no Brasil, a indústria brasileira está realmente abrindo aí a perspectiva para atender melhor a esse público, né, Alessandra? Onde existe demanda, a indústria caminha nessa direção, isso é fato, é mercadológico, né? E essa demanda, ela não vem, assim, é difícil a gente entender aqui o que vem antes. Mas complementando a Thaís, ou seja, da necessidade de mais informação com relação ao profissional de saúde, a gente já tem no mundo inteiro, assim, grandes academias de nutrição, de dietética, de medicina, que hoje são favoráveis e apoiam a dieta vegetariana, tá? Então, ou seja, os posicionamentos das academias americanas, canadenses, algumas europeias, né? O Physicians Committee for Responsible Medicine, medicina responsável americana hoje, traz todo um embasamento científico e avaliza a alimentação vegetariana não somente como uma alimentação segura e praticável em todas as fases da vida, como disse a Thaisa, como também como uma ferramenta de prevenção e reversão das principais doenças crônicas, que hoje encurtam a vida da maioria das pessoas e são as principais causas de morte no planeta. Com base nisso, ou seja, com o lastro científico que temos, tá? As pessoas estão mais seguras em seguir uma dieta vegetariana e têm mais interesse em saber e consumir produtos vegetarianos. E com isso, a indústria mundial está aquecida. Se você vê dados estatísticos de produtos lançados no mercado,
tá? O número de produtos com o claim, com assim, que se identificam como veganos, tá? Eles cresceram em 2019, né, que é um dado que em 2020 a gente não tem dados ainda, tá? Mais de 300% em relação aos produtos saudáveis, tá? Então, esses são dados da Mintel, que é uma agência de consumo mundial. Você tem os produtos saudáveis que crescem com relação aos produtos convencionais, e os produtos veganos cresceram mais de 300% em termos de número de lançamentos. Isso significa que existe uma demanda por pessoas, inclusive da quebra de mitos relacionados a tudo isso. Até anos atrás, sem esse suporte da ciência, de profissionais de saúde também, muitas pessoas tinham medo e receio de deixar de comer alimentos de origem animal ou então de consumir produtos veganos, porque vinha-se de um mito de que faltavam nutrientes, vinha-se de um mito de que pudessem ser menos gostosas, menos indulgentes. E hoje a gente já tem segurança para falar que isso não é verdade. E os produtos que hoje mimetizam, que imitam os de origem animal, né, que estão no mercado hoje, que imitam carne, os leites vegetais, os laticínios, enfim, tudo que hoje ajudam as pessoas a fazerem de forma mais confortável essa transição. Porque a gente sabe, né, que não trata-se somente de uma questão nutricional, trata-se principalmente de uma questão de hábitos, de como mudar algo enraizado na minha cultura, que eu faço todos os dias por um motivo de força maior, que pode ser ambiental, animal ou de saúde. E para isso, a indústria está investindo em, entre aspas aqui, imitar os alimentos tradicionais que as pessoas estão acostumadas, para que elas façam de uma forma confortável essa migração da base animal para a base vegetal. E o mercado está bombando, vamos dizer assim. É uma outra questão também, como colocar essa questão do modo vegetariano de se alimentar na prática cotidiana, né, da população. Como fazer essas substituições e como fazer com que a população, mesmo tendo toda uma cultura alimentar já enraizada, possa ir mais para essa prática. O que tem a alimentação saudável e adequada como foco. Exato. Também. Eu acho que assim, esse é um ponto muito importante que a gente precisa desmistificar também. Tá? Hoje, na tradição alimentar ocidental, principalmente, existe um protagonismo muito exacerbado dos alimentos de origem animal. Então, tanto na nossa prática clínica dietética, como também nos restaurantes, nas cardápios institucionais, se você vai avaliar o que é feito no PNAE, da merenda escolar, você tem um protagonismo da proteína animal que traz um aspecto de que parece que ele seja insubstituível, até mesmo essencial. E isso não é verdade. Tá? Então, ou seja, esse é um primeiro ponto que a gente precisa tratar. Quando a gente olha o vegetarianismo, parece que a gente está excluindo algo que é quase insubstituível. Então, nosso grande trabalho como profissionais de saúde é, de verdade, estudar os alimentos, a base nutricional, que é o que a Thaisa falou, a gente não precisa nem desses produtos mercadológicos que estão surgindo para substituir os alimentos de origem animal. Porque a base segura da alimentação deve ser os alimentos mais simples, os alimentos que compõem, né, os alimentos mais naturais, como cereais, leguminosas, frutas, verduras, legumes, castanhas, sementes, que deveriam, independente da escolha alimentar vegetariana ou não, serem os protagonistas da alimentação. É isso que traz saúde, é isso que traz segurança alimentar, acessibilidade. E é isso que a alimentação, nós, nutricionistas vegetarianas, né, estamos ali batendo nessa tecla, tá? Então, ou seja, a gente pode até usar esses substitutos animais, que normalmente acabam tendo um valor, um custo maior, tá? Isso é uma opção e não uma necessidade. Então, ou seja, o nosso papel como nutricionista é incitar outros colegas a estudarem melhor as bases alimentares para a gente mudar esse protagonismo, que custa mais caro, que são alimentos de origem animal, a gente sabe hoje que sim, são grandes fontes de proteína, os lácteos, fontes de cálcio, algumas carnes, fontes de ferro, nós sabemos disso. Porém, nós sabemos também que todos esses nutrientes são abundantemente encontrados no reino vegetal em uma matriz nutricional, em alimentos que trazem uma bagagem muito mais protetora da saúde, com mais fibras, com mais amidos, mais carboidratos importantes como fontes energéticas,
com uma quantidade maior de antioxidantes, compostos bioativos, sem os excessos das gorduras saturadas, mesmo dos excessos proteicos, que a gente vê claramente na dieta tradicional, que é a tal dieta padrão que todo mundo faz por conta de uma cultura e que nós, profissionais de saúde, continuamos a prescrever sem avaliar de uma forma holística tudo isso. Quando eu falo holístico, eu não estou falando de coisa zen. Eu estou falando de fazer escolhas alimentares pensando na segurança alimentar da população, que somos mais de 7 bilhões de pessoas, né, que hoje, com esse protagonismo animal, a gente tem dificuldades em alimentar hoje as 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta, sem pensar, sem levar em consideração os impactos ambientais e também, não vamos deixar de falar, a questão ética com relação a esses animais que nos servem de alimento. Então, tudo isso é muito bacana quando a gente tem um olhar diferenciado para a alimentação e a proposta vegetariana é exatamente isso, ou ampliar o olhar da alimentação. E, Thaís, essa mudança pode começar aí, né? Não sei até que ponto ela deve começar junto com os profissionais da área de saúde, né? Por isso, o esforço aí para se investir em cursos de formação, né? Ampliando o olhar do profissional de saúde e até mesmo do formando em nutrição para essa questão do vegetarianismo, né? Para mostrar mesmo para ele que não é uma questão nem de modismo, não é uma questão essencialmente nova, né, que já está aí, mas mostrar para ele que é uma opção de trabalho que já tem muito tempo e que já tem toda uma rede estruturada para a promoção disso, né? Porque na verdade a gente tem uma lacuna, né? A gente tem muitos mitos ainda estabelecidos na nutrição vegetariana, na saúde, na área da saúde, enfim, alguns conceitos que já estão até ultrapassados mesmo, né? No sentido de segurança em se seguir uma alimentação vegetariana. E aí, essa lacuna, ela está nas legislações. Então, seria fundamental que a gente conseguisse incluir o tema do vegetarianismo, desmistificando essas questões nutricionais, mostrando o quanto sim é simples e possível e saudável, né, e saboroso, enfim, ter uma alimentação vegetariana e mesmo vegetariana estrita, mesmo em diferentes ciclos da vida. Então, a gente ainda no Brasil ainda está nesse momento de reconhecer o vegetarianismo. Então, como a Lê comentou, a gente já tem diversos pareceres internacionais, muito bem fundamentados, baseados em pesquisas enormes, inclusive, como o EPIC, Oxford, como o último estudo adventista, que avaliou mais de 70 mil pessoas, né? Então, a gente tem estudos enormes, estudos muito bem feitos, comparando, por exemplo, vegetarianos com não vegetarianos, enfim, estudos randomizados, inclusive, estudos muito bem feitos, mostrando os benefícios da alimentação vegetariana para a saúde. Então, a gente ainda precisa dar esse salto, né? De não apenas conhecer a alimentação vegetariana como uma alimentação mais possível, né? E as orientações, elas não são complexas da gente realmente passar para essas pessoas. Existem alguns pontos que são chaves, que é fundamental no nutricionista, em especial, que trabalha com a alimentação, né? A relação humana com a alimentação, esteja apto a orientar, né? Conheça receitas, saiba, enfim, ingredientes novos para incluir, no sentido de revitalizar a alimentação. E é isso que a gente vê. A gente vê as pessoas conhecendo novos sabores, né? Variando muito mais a sua alimentação quando entra para esse estilo de vida, porque é uma grande descoberta, né? Então, a alimentação vegetariana, ela não deveria mais ser vista como uma alimentação arriscada, vamos dizer assim, né? Nossa, mas é isso, ter deficiência disso, daquilo. Esses pareceres internacionais, eles já estão mostrando outra coisa. Então, esse salto que a gente precisa dar no Brasil, no sentido de, além de reconhecer mais do que possível, reconhecer os benefícios, tá? Então, quando a gente fala em saúde coletiva, em coletividades, em promoção da saúde, a gente precisa entender que uma alimentação vegetariana bem planejada, ela pode reduzir significativamente a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e até alguns tipos de câncer. Então, até a Organização Mundial de Saúde, há anos atrás, se não me engano, em 2012, depois a lei me corrige, reconheceu carnes processadas como, acho que é mais recente, mas reconheceu as carnes processadas como cancerígenas, né? Então,
Então, o próprio Ministério da Saúde também reconhece produtos de origem animal, especialmente carnes vermelhas, como aumento relaciona com aumento do risco de alguns tipos de câncer e doenças crônicas não transmissíveis em geral, que a gente sabe que é um grande problema de saúde coletiva, todas essas, de saúde pública mesmo mundial, né, todas essas doenças que eu comentei. Então, a gente precisa ainda dar esse salto. E o próprio CFM, esse nosso GT de práticas integrativas do qual eu participo, a gente acabou também abraçando a demanda do vegetarianismo e estamos discutindo e elaborando, também com o apoio da SBB, um parecer, para que a gente realmente tenha um parecer do CFM relacionado às vegetarianas. Então, isso é um passo muito importante também ainda a ser dado. Certo. Antes de chamar a Thaís, eu acabei te interrompendo, você ia entrar na questão do benefício ambiental do vegetarianismo, né? Aí ela falou de outros benefícios, a Thaís, e eu quero retomar então com você sobre essa questão do benefício ambiental e também do benefício ético, né? De Então, se vamos tornar lá. vegetariano. Eu acho que, complementando a Thaisa, né, nesse sentido, eu tenho uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Que não existem pessoas saudáveis e um planeta doente, né? Nós não podemos excluir os cuidados ambientais das nossas práticas clínicas, das nossas prescrições dietéticas e do nosso consumo diário, porque mais do que comprovado está que o nosso prato, ele molda o mundo que está à nossa volta. Do ponto de vista ambiental, isso é gritante. Hoje, grande parte dos recursos naturais escassos, bem escassos já, são utilizados no sistema da agropecuária para a produção de alimentos de origem animal. Tá? Isso são dados claros de FAO, de ONU, estão escancarados aí em vários reportes internacionais. Tem informação curiosa que a gente estava até conversando antes aqui, antes de começar a nossa entrevista. Me parece que por volta de 7% de todo o plantio de soja aqui do Brasil, apenas esses 7% são voltados para a alimentação. Exato. O restante... Sendo que uma grande parte desses 7% da soja produzida no Brasil, o Brasil é o maior produtor hoje mundial de soja. Se você tiver a oportunidade, quem entendeu, andar pelo Brasil, você vê aquelas áreas imensas, né, de monocultura de soja, que hoje é o principal causador de perda de biodiversidade no Brasil, e nem 7% daquilo que é produzido é consumido diretamente por nós humanos. Tá? Tanto que a gente não vê como comum o consumo de tofu no dia a dia, de proteínas de soja, mesmo grão de soja. Parte desses 7% ainda é o óleo de soja, que aí sim é mais comum. Então, para vocês entenderem qual é a representatividade do plantio, da agricultura para os animais, que é o grande problema hoje. Hoje, segundo a própria FAO, nós abatemos anualmente mais de 70 bilhões de animais terrestres todos os anos. Tá? Para 7 bilhões de pessoas, 70 bilhões. Nós não estamos colocando os aquáticos aqui. Se colocarmos essa ordem, vai para mais de 5 vezes esse número. Tá? Então, hoje, sinceramente, existem, comprovadamente, mais animais para nós alimentarmos, que vão nos alimentar, do que humanos para serem diretamente alimentados. E aí a gente começa a entender a necessidade de ampliação dos terrenos agrícolas, tá? A ampliação da necessidade de água para a agricultura, para a manutenção desses animais, e todos esses animais, tanto no sistema da agricultura que gera resíduos, como também geram CO2, quanto a vida desses animais que gera CO2, metano, né, óxido nitroso, a pressão que existe no aquecimento global e na emissão de gases de efeito estufa. Tá? Isso está tudo correlacionado, muito bem documentado na ciência. Hoje a gente sabe que, né, os alimentos de origem animal não superem nem 16% das calorias consumidas pelos humanos na atualidade. Tá? Sendo que ela utiliza muito mais recursos naturais do que os outros, né, 84%, que são os alimentos de origem vegetal. Hoje a gente sabe que plantar comida para os animais, tá? Nos sistemas que a gente produz de grãos e de pastagens, de forragens, tá? Entregamos essas calorias para esses animais. E esses animais não nos devolvem nem em torno de 10% daquilo que eles comem. Isso é uma ineficiência energética tremenda, porque nós, como animais humanos, poderíamos comer diretamente essas fontes calóricas
em proteínas, carboidratos e gorduras. Só que a gente dá para um intermediário que gasta essa energia nos seus sistemas biológicos, no seu metabolismo basal e tudo mais. Então, aí, o quanto isso é ineficiente, pensando que hoje, no sistema atual, nós ainda temos mais, segundo a ONU, 850 milhões de pessoas que não têm acesso à comida e que passam fome todos os dias. Então, se a gente reduzir o consumo de alimentos de origem animal, a gente libera grande parte das terras aráveis desse planeta para nós plantarmos uma diversidade imensa de alimentos que vão diretamente nutrir muito mais a população humana do que nesse sistema que nós temos hoje. E nós não temos mais planeta para continuar devastando. Hoje tem um dado também da própria ONU, que mais de 80% das áreas devastadas da nossa Amazônia são cobertas por plantação de soja, milho e pastagens. Então, ou seja, está muito evidente que nós precisamos mudar o protagonismo das proteínas animais, passando para o protagonismo das proteínas vegetais na alimentação, para a gente pensar em querer ter um futuro relativamente seguro e digno para a população humana nos próximos 30 anos. Como vocês, nutricionistas, passam ali para o paciente, né, durante a clínica, a consulta, toda essa percepção atrelada ao vegetarianismo, que não está só ligado necessariamente à questão da substituição ali de nutrientes. No dia a dia, na clínica, os pacientes recebem bem essa ideia? Como está essa receptividade? Uma ótima pergunta. Na minha opinião, como nutricionista clínica com mais de 20 anos de experiência, nós obviamente temos que escutar muito os nossos pacientes, mas nós estamos lá como provedores de educação também. Tá? Nós temos um papel ali que é educar o nosso paciente para que ele tenha boas práticas, siga boas práticas. E hoje, infelizmente, no Brasil, pouco se fala sobre os impactos ambientais das nossas prescrições clínicas, das nossas escolhas alimentares. E eu vejo que muitos e muitos profissionais de saúde não têm isso, não têm conhecimento de causa, não conhecem e, obviamente, não conhecendo, não falam, não abordam essa temática imensamente importante nas suas práticas clínicas, tá? Então, eu vejo que, primeiramente, como a Thaisa disse, a gente trabalhar a educação dentro dessa área, né? Não somente sobre vegetarianismo, sobre práticas, né, de dietas mais sustentáveis, que obviamente a redução de consumo de alimentos de origem animal está relacionada diretamente, tá? A gente trazer essa temática para dentro do Conselho Federal, para o CRN, para os nossos cursos, para as nossas especializações, para que os profissionais de saúde hoje assumam também, como prescritores, essa grande responsabilidade de cuidar do planeta. Uma vez que é sabido, é comprovado, que a alimentação é o maior fator de impacto ambiental hoje no planeta. De longe, é o maior fator de impacto. Bem longe dos meios de transportes, da energia e tudo mais, a alimentação é a grande protagonista. E a alimentação, a mudança de padrão alimentar para dietas mais sustentáveis é algo muito menos oneroso para o consumidor e para as políticas públicas. Você trocar fontes de energia custa bilhões. Você trocar o meio de transporte troca seu carro, a gasolina por um carro elétrico, ainda não é acessível. Tem uma relação muito estreita com a alimentação regional também, né? A gente na alimentação faz essa troca economizando. E principalmente, como você disse, uma vez que a gente reduz a quantidade de monocultura, que são as grandes monoculturas utilizadas para alimentação animal, a gente volta as pessoas para o campo. Os agricultores têm mais formas de produzir alimentos e a gente sedimentar, fomentar as agriculturas regionais, as feiras de agricultores e com isso, né, fomentar socialmente as micro-regiões do nosso país e principalmente ofertar uma diversidade maior de produtos. Hoje a gente tem uma alimentação muito comoditizada, commodities. A gente come carne, que comeu commodity soja, milho, farelo de trigo e farelo de algodão, né? A gente come arroz, feijão e acabou, né? Pouco se fala dos alimentos regionais. Então, quando a gente reduz as commodities no nosso prato, a gente começa a dar mais oportunidade para a gente aproveitar o que está próximo da gente, porque a gente fomenta a agricultura local. Você vai ter mais agricultores com áreas menores, produzindo comida e oferecendo de forma regional
essa alimentação. E a gente tem programas de políticas públicas, como, por exemplo, o próprio PNAE, que coloca a alimentação orgânica de produtos regionais como uma participação importante na merenda escolar por lei, tá? Só que isso precisa ser fomentado e a gente precisa ter estados brasileiros, como, por exemplo, Mato Grosso, que é um grande produtor de pecuária, né, de grãos e também de carne, que hoje, grande parte da alimentação do dia a dia da população de Mato Grosso é importada de outros estados, porque eles só produzem soja, milho e boi. Tá? Então, tem essa questão grave lá, né, muito na região. grave. E esses latifúndios, essa monocultura. Mudando o nosso prato, o protagonismo, a gente começa a irradiar mudanças positivas em outros sentidos muito importantes, né? Trazendo mais pessoas para serem protagonistas da produção de alimentos e oferecendo mais alimentos naturais, mais alimentos nutritivos e variados, uma dieta monótona, que é o que hoje normalmente as pessoas seguem, incita e inflama a monocultura no campo, né? Monotonia no prato, monocultura no campo. Então, a gente, diversificando o nosso prato, a gente melhora a questão do campo. Está tudo correlacionado. E isso é um dos grandes pleitos do vegetarianismo, mudar esse protagonismo todo. Thaisa, desde quando eu entrei no conselho, tem quase 10 anos, a gente sempre fala dessa questão do prato colorido, diversidade, né? E o vegetarianismo, ele, claro, contribui aí para fomentar isso, né? E é o que a gente quer também nessas políticas públicas, né? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que... A gente aqui, sim. Ah, tá. Eu tenho atrapalhado um pouco, Rafael, desculpa. Sim, a gente precisa avançar nesse sentido, né? Inclusive, o último guia da população brasileira, o guia alimentar, né, elaborado pelo Ministério da Saúde, ele reconhece a alimentação vegetariana e também coloca essa questão, né, da relação ambiental mesmo, né, e da questão da sustentabilidade com o alto consumo de carnes em especial. Então, a gente também já está avançando nessa área, pensando nas políticas de segurança e alimentar e nutricional, né? Isso tem sido uma discussão, mais recentemente, muito mais pautada dentro dessas discussões de soberania alimentar, a própria discussão de agroecologia e alimentos orgânicos, como a Ale está falando, né? Então, está tudo junto. E o movimento vegetariano, ele também vem a questionar todo esse modelo, né? Então, eu só queria rever, eu tinha comentado com vocês a questão do parecer da OMS, e eu achei aqui que foi de 2015, né, o parecer, só para constar aqui, colocando esse relatório da OMS, que considera, então, que o consumo de carne processada é realmente considerado uma das substâncias potencialmente cancerígenas, né? E nesse relatório, a OMS coloca, inclusive, que a cada 100 gramas de carne vermelha consumidas por dia, né, há um aumento de 17% de câncer, especialmente câncer de intestino, né? Então, só para complementar aquela informação que eu tinha trazido no início. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês, pegando o gancho ali que a Ali comentou, a SBB, ela tem materiais que podem ajudar também os profissionais que estão começando a buscar informação nessa área, né? Então, os guias que a SBB produz, né, Ale? E, inclusive, tem 2 guias que são o guia para crianças. Existe o guia alimentar para adultos vegetarianos, né? O guia para crianças menores de 2 anos e o guia para crianças e adolescentes vegetarianos. Então, esse último é um guia que saiu muito recente pela SBB, que eu tive a oportunidade de ser uma das organizadoras, né? Então, uma conversa que dá um nome gratuito no site da SBB, e que é super importante que as pessoas acessem esses materiais, os profissionais, porque ele é para o público em geral, mas ele é muito mais destinado até para profissionais, para até ter um material como base, né? E aí, sim, se puder realmente aprofundar e estudar um pouco mais esse assunto. Eu até queria puxar um pouco o gancho, já que eu falei dessa questão dos guias para crianças, né? De que a alimentação vegetariana tem sido reconhecida como saudável, inclusive na infância,
e na gestação, né? Então, a gente tem um parecer da AMD, que é dos Estados Unidos, né? Que considera, assim, um reporte traz vários estudos mostrando que a alimentação vegetariana, ela pode, sim, ser muito saudável, inclusive nessa primeira infância, pensando até na questão do que a gente fala dos 1000 dias, né, na área materno-infantil, que contempla a gestação toda, os 2 primeiros anos de vida da criança. Então, os estudos mostram que não há diferença no crescimento e desenvolvimento de crianças vegetarianas e não vegetarianas. Claro que são importantes orientações, é importante sim buscar um profissional atualizado para orientar esse público em relação às substituições, as suplementações que possam ser necessárias, como a suplementação de vitamina B12. Sim, existem orientações importantes, mas que a gente saiba, né, como profissional, de que sim, é muito possível e viável ter uma alimentação vegetariana nesses momentos também. Porque a gente recebe muitas pessoas no consultório dizendo, né, que, olha, eu já procurei os profissionais e não tive um apoio, né, disseram para voltar para o mercado porque eu estou grávida, por exemplo, né, então falaram que na introdução alimentar, no início da alimentação do bebê, eu precisaria oferecer carne desde o início, mas a minha família é vegetariana, como que eu vou fazer? Então, é fundamental que a gente possa desmistificar essas questões e ter mais profissionais qualificados, inclusive no âmbito do SUS, que possam atender, né, de forma gratuita essas pessoas como garantia de um direito a seguir esse estilo de vida, mesmo nesses ciclos da vida. Sim, isso é possível. Inclusive, a gente tem vários estudos mostrando os benefícios, como a gente já comentou, né? Uma alimentação na infância tende a promover, por exemplo, uma prevenção, né, uma possível prevenção de obesidade, sobrepeso na infância, hipercolesterolemia, inclusive diabetes, né? Crianças tendem a consumir mais frutas, legumes e verduras, então, no sentido de promover saúde, né, não só de prevenir doenças. Então, são várias questões importantes para a gente debater aqui hoje, mas eu não queria também deixar de trazer isso, né, porque eu sei que é um tema que às vezes ainda é considerado polêmico, é extremamente importante que a gente tenha espaços para debater esses assuntos também dentro da nossa categoria profissional, né, mas também da medicina, área da saúde como um todo. Sim, Thaís, é importante reforçar, né, para todos que vegetarianismo é para todas as idades, né? Se eu puder complementar essa fala da Thaísa, que é muito importante, eu tenho mais de 20 anos de prática clínica, são muitos e muitos pacientes. E na minha prática clínica, assim, o resumo que eu faço de todas as pessoas que eu ajudei a fazer a transição para o vegetarianismo e também para o veganismo, eu vejo que o vegetarianismo, para a grande maioria das pessoas, é uma ferramenta de um despertar alimentar muito poderoso. Quando você sai da normalidade, se posso dizer assim, você se torna mais responsável pelas suas escolhas. Então, o fato que algo te faz querer mudar a sua alimentação por um motivo de força maior, que não é a alimentação em si, por exemplo, questões éticas, questões ambientais e até a própria questão de saúde, isso te faz ser mais atencioso à sua alimentação. Então, diferente daquilo que a gente acredita, a maioria das pessoas que se tornam vegetarianas passam a se alimentar muito melhor do que quando elas eram onívoras, em que elas viviam a dieta tradicional. Comiam o que tivesse pela frente, não tinham tanto cuidado e tanta responsabilidade. Tá? O vegetarianismo é um convite para um pensamento e um cuidado maior com a alimentação em si, e ele te convida também a descobrir novos sabores. Muitas pessoas saindo do senso de normalidade, por exemplo, no meu café da manhã eu tirei o requeijão e o leite, e agora? Você precisa colocar algo no lugar. E esse algo no lugar acaba sendo uma pasta de leguminosa, acaba sendo um tofu, acaba fazendo um mingau com aveia, você faz um leite vegetal à base de coco, de inhame, de castanha. Enfim, naturalmente, você está ampliando o seu horizonte alimentar, porque ele era muito restrito, porque você meio que trabalhava na monotonia. Você tirou a carne do seu prato, você se, entre aspas aqui, obriga a comer mais vegetais. E aí sim, protagonizar aqueles pratos mais coloridos, que se a gente na prática olhar
Infelizmente, o que a maioria das pessoas faz não é isso, tá? E por quê? Porque se come o que é tradicional e pouco se questiona com relação a tudo isso. Poucos são as pessoas que seguem a dieta tradicional, a dieta onívora tradicional, elas são pouco questionadas com relação à saúde, à saudabilidade e o aporte de nutrientes da sua dieta. E hoje o que é tradicional e globalizado, né? A mesma comida que você come aqui no Brasil, exato. E é incontestável muitas vezes, tá? Óbvio que você vai sofrer as consequências e muitas vezes você não correlaciona diretamente por aquela escassez nutricional que você viveu com dietas monótonas. E normalmente isso não acontece no vegetarianismo. Claro que a gente precisa ficar atento e como profissionais de saúde a gente olha para que quando o vegetarianismo é induzido por questões éticas e ambientais, muitas vezes a pessoa já tem um mau hábito alimentar, de uma dieta mais restrita, no sentido de não ter um consumo adequado de frutas, verduras, legumes, sementes, cereais, não consumir os integrais, os alimentos mais simples, e essa pessoa, ela continua mesmo tirando os alimentos de origem animal, preferindo os refinados, os açucarados, não coloca a quantidade correta de alimentos mais naturais. Aí, eu acho que assim, independente de ser vegetariano ou não, essa pessoa precisa passar por um aconselhamento nutricional que a faça comer de forma mais saudável, tá? Mas ela já vinha com uma raiz onívora, né, deficitária. Então, questão de educação alimentar muitas também, vezes a pessoa fala assim, virei vegetariana, fiquei fraca. Mas se você olhar, essa pessoa não teve um acompanhamento correto, por isso a necessidade da educação para o vegetarianismo ser muito importante, mas é saber que ela já veio com hábitos alimentares equivocados e com deficiências nutricionais de uma dieta normal, né? E aí o vegetarianismo acaba sendo, entre aspas, o culpado por ter deflagrado uma deficiência nutricional. É que a partir do vegetarianismo ela passou a olhar, entender sua alimentação e a questionar a segurança da alimentação. Tá? Então, muitas vezes, todos os casos, até midiáticos, que a gente acaba, dentro da sociedade vegetariana brasileira, uma das partes mais trabalhosas que nós temos, que eu acabo encabeçando isso, é desmentir a mídia, é pedir, né, o direito de resposta a matérias com falácias sensacionalistas, depoimentos de pessoas que vêm trazer o depoimento próprio, mas você vê claramente que ela vem de questões de equívocos nutricionais que são correlacionados equivocadamente com o vegetarianismo, tá? Então, ou seja, esse é um... Tem exemplo? Você se lembra de algum? Ai, muitos. Recentemente, nós desmentimos, nós fizemos pareceres, por exemplo, de respostas à mídia, vegetarianos têm maior incidência de AVC, de acidentes vasculares cerebrais. Vegetarianos são menos inteligentes. Essa foi a última que eu respondi agora, no final do ano passado. Né? Chega a esse ponto. Chega a esse ponto, mas por quê? Você pega pesquisas, que existe pesquisa para tudo, a gente sabe disso. Né? Ciência não é porque é uma pesquisa, daí você vai ver de onde vem a pesquisa, como foi feito, qual é a amostragem dessa pesquisa, e muitas vezes resultados inconclusivos, né, são tidos como verdade. Né? E aí você vê a amostragem e fala assim, não é bem assim. Tá? Então daí você traz e vai procurar né, no repertório científico que vem, né, contra aquilo que está sendo afirmado na mídia. Nós, como nossa assessoria de imprensa da Sociedade Vegetariana, nós pedimos o direito de resposta à mídia sempre, tá? Trazendo ciência, e todos os nossos pareceres, as nossas respostas, eles vêm com uma bagagem científica muito robusta, porque não tem como discutir sobre saúde sem trazer à luz a verdade científica e a robustez científica. Tá? Então, esse é um grande papel que nós, profissionais de saúde, eu sempre falo, né, agora de uma forma mais brincando aqui com vocês, a gente mais fica desdizendo do que dizendo, né? Porque existem muitos mitos ainda correlacionados e, infelizmente, eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente falar sobre isso também, que vem de profissionais de saúde. Porque a mídia, quando se fala de nutrição, a gente vê muitas coisas equivocadas saindo na mídia de nutrição, escrito por pessoas que não são da área de saúde. Agora, quando isso vem da área de saúde, isso toma um corpo muito maior.
quando é um nutricionista, quando é um médico, que não usa da bagagem científica correta para afirmar coisas na mídia de uma forma geral. Acaba ratificando uma visão Isso é muito sério, isso é muito sério, e esse é um dos grandes trabalhos que nós temos como profissionais, né? Sempre trazer tudo que nós trazemos com laço científico atualizado, é muito, muito, muito robusto. E segundo, fomentar a educação dentro da nossa área, dentro da nutrição, tá? Porque bagagem científica não nos falta. Pareceres favoráveis do mundo de grande abordagem científica não faltam. Então, a gente precisa fomentar a educação. Eu tenho um pleito aqui que é introduzir ao menos uma disciplina ou o assunto vegetarianismo na graduação em si, tá? Na graduação em si, fomentar e reconhecer a pós-graduação em alimentação vegetariana para que a gente possa formar mais profissionais conhecedores. Isso é fomentar a educação. Conhecimento e segurança nunca é demais. E é o que está faltando hoje para a gente poder ajudar os pacientes, essa demanda imensa. Nós, da SBB, encomendamos em 2018 uma pesquisa do IBOP com a seguinte pergunta: você é vegetariano, sim ou não? 14% dos entrevistados responderam que sim. Isso tem uma abrangência nacional. Então, hoje a gente diz que 14% da população brasileira se diz vegetariana. Uma pesquisa recente do Good Food Institute, que é uma fundação que estuda, né, e trabalha na fomentação de proteínas vegetais no mundo inteiro, tem sede também no Brasil. Eles encomendaram uma pesquisa grande, né, no final, agora em dezembro, perguntando das pessoas sobre o interesse de redução do consumo de alimentos de origem animal. 50% dos entrevistados, é uma pesquisa, né, em nível de Brasil, respondeu que sim, já estão reduzindo o consumo de alimentos de origem animal. Então, interesse não falta. Isso se traz, eu sempre falo, é uma consequência do conhecimento. Se eu sei que o meu consumo, ele afeta a vida das outras pessoas, afeta de forma negativa os animais, que são seres sencientes, que têm a mesma capacidade de sentir o que a gente sente, e a pecuária intensiva hoje é algo que nós precisamos deixar claro, é cruel. E basta jogar no Google lá, vai ver como que estão sendo cuidados esses animais. E a questão ambiental, que é emergencial. Questões de saúde, 44% das pessoas no Brasil hoje morrem de doenças cardiovasculares, segundo o Ministério da Saúde brasileiro. Doenças cardiovasculares estão diretamente, obviamente que tem outros fatores, mas é uma doença considerada doença do estilo de vida, né? Ou seja, nós hoje somos protagonistas das doenças que nós temos, através de escolhas que nós fazemos diariamente. E a alimentação tem um peso muito grande, muito afetivo nisso. O consumo de gorduras saturadas, o consumo de alimentos mais refinados, a falta de fibras está diretamente relacionado ao desenvolvimento dessas doenças. Então, a gente precisa dar voz, né, a essa grande mudança que precisa acontecer e fomentar esse conhecimento para que todas as pessoas, sejam profissionais de saúde, como os possíveis praticantes de uma dieta com redução de consumo de alimentos de origem animal, possam fazer de forma segura e feliz, com uma quantidade aí, como eu disse, a indústria trabalhando, mais oferta de produtos, mais conhecimento. É assim que a gente molda o mundo que está à nossa volta. Bom, Thaisa, para encerrar, então, a gente já tem essa dificuldade de discutir aí o vegetarianismo, né, no âmbito acadêmico, de formação superior, dirá então na educação básica, né? A gente tem aí a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que propõe, né, a inserção de educação alimentar e nutricional para as crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, né? É um outro desafio, né, inserir essa temática para essas crianças e adolescentes, né? Sim, já há anos, né, tem essa discussão, na inclusão da discussão da educação alimentar e nutricional, né, para as crianças, e muito tem se avançado nessa área, né, inclusive pensando até na própria campanha de Segunda Sem Carne, né, a lei pode passar dados mais atualizados, mas é uma campanha que a SBB traz aqui, né, para o Brasil, e leva principalmente para escolas. Então, é também um programa super importante que os municípios podem aderir,
e até no sentido de promover essa educação alimentar e nutricional, não só para as crianças, mas também mobilizando professores, merendeiras, né, a rever aquela questão das receitas que muitas vezes acabam sendo repetitivas, né, ou com itens mais processados, então buscar receitas novas, né, com uma ótima explicação, enfim, mais um braço aí, né, da UFVB. E puxando para essa questão, até só para complementar o que a Lê estava colocando, né, o estudo ético, ele mostrou que vegetarianos vão ter 32% a menos risco de doença cardiovascular, né, e em relação à diabetes, o grande estudo adventista, que eu comentei que mais de 70 mil pessoas, né, foram avaliadas, a gente tem cerca de 50% a 60% a menos risco de desenvolvimento de diabetes. Então, a gente não está falando assim de 5% de redução do risco, 10%, a gente está falando de 50%, de 30%, 60%. E esses benefícios, eles tendem a ser ampliados, né, quando passa para uma alimentação vegetariana estrita, né, ou estilo de vida vegano, enfim, sem nenhum produto de origem animal. Então, até colocando que não é uma questão só das carnes, mas também um excesso do consumo de laticínios, de ovos, enfim, também mostra, né, a gente vê essa relação também na saúde, diretamente impactando na saúde, né? E aí você me disse que a gente já está encerrando. Sim, sim. Gostaria de colocar mais algum ponto? A gente precisa encerrar, infelizmente. Tá. Gostaria de colocar aqui mais uma vez, né, que a alegria de participar de um evento tão especial, tão grande, né, dentro da nutrição, bem organizado, e principalmente a gente está levando adiante essa discussão, que já é uma demanda de muitos anos, né, de fazer essa discussão realmente dentro também do sistema CRN, CFN. É uma alegria participar aqui com vocês hoje, estar aqui ao lado da Leolúmio, né, que também é uma amiga maravilhosa, super parceira. Obrigada, Rafael, também, por estar aqui, e que a gente possa, então, fazer crescer essa discussão com maturidade, com seriedade, com ética, pensando nas pessoas que estão buscando esse estilo de vida, nos nossos clientes, pacientes, seja qual for a área que o nutricionista atua. Porque eu acabei até puxando mais a discussão para o consultório, né, a área da saúde e acadêmica, que é o que eu trabalho, mas a gente sabe que o nutricionista que está lá na alimentação escolar, o nutricionista que trabalha em hospital, o nutricionista independente da área que você atua, é uma demanda crescente. No desenvolvimento de receitas, para restaurantes, enfim, indústrias, nessa parte de educação alimentar e nutricional, em hospitais, desenvolvendo um trabalho lindo, né, de opção vegetariana e vegana para os pacientes internados. Então, a gente tem nutricionistas atuando em todas as áreas, né, de atuação, desenvolvendo um trabalho muito bonito, desmistificando as questões do vegetarianismo e respeitando essa escolha alimentar e de vida, né, de estilo de vida. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Thaís. Alessandra, gostaria de colocar alguma coisa? Para finalizar, né, eu gostaria de, assim, uma vez que nós estamos falando aqui para colegas profissionais de saúde, que se amplie o horizonte da nutrição. A nutrição não pode ser somente carboidratos, proteínas, gorduras, ferro, cálcio, fibras. A alimentação tem um papel crucial hoje no desenvolvimento humano, ambiental e ético. Né? Hoje, o alimento não pode ser visto como uma matriz alimentar única. A nutrição que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, nos consultórios, nas políticas públicas, aquilo que nós apoiamos como conselho, né, que o conselho representa todos nós, federal, regional, o que for, a sua responsabilidade seja ampliada. Eu acho que esse é o nosso grande desafio para os próximos anos, né, que é o que eu chamo de nutrição holística, sem falar de nada zen, falando de um whole, né, ou seja, a nutrição deixar de ser somente da boca para dentro, e sim ela ter um papel importante e fatores determinantes dela da boca para fora. Né? Ou seja, tudo que acontece em todos os ambientes, desde a produção dos alimentos, os impactos gerados e todas as questões sejam levadas em consideração quando a gente escolhe qual alimento vai fazer parte de um plano alimentar, de um projeto de política pública e tudo mais. E assim a gente consegue praticar realmente
a nutrição mais inclusiva, mais humana, mais respeitadora, que respeita todos os seres, porque nós estamos numa era agora de coletividade. Nós estamos entendendo que sem o coletivo nós não somos nada. Haja visto uma pandemia que estamos vivendo, né? Inclusive por isso acredito que esse congresso seja online também, né? Essa pandemia escancaradamente gerada pelo fato de consumirmos animais, o confinamento de animais e tudo mais, como todas as outras pandemias que assolaram a humanidade até agora. Temos desafios grandes como a resistência aos antibióticos, a criação de superbactérias por conta do confinamento de animais também, que é um problema de saúde pública gravíssimo, que a gente só vai conseguir combater se a gente mudar o nosso prato e o nosso protagonismo de prescrição. Então, que tudo isso seja colocado em pauta cada vez mais dentro do nosso ambiente, que é o ambiente da nutrição, e mostrar e encorajar meus colegas que a ciência que nós escolhemos para praticar, para viver, ela tem um peso muito grande na vida do planeta todo, incluindo todos que habitam nele. E que nós tenhamos responsabilidade com relação a tudo isso na hora de exercermos a nossa profissão, que é linda, maravilhosa. E agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite do CFN e que venham mais oportunidades de mais discussão e me ponho disponível. Sim, com certeza, virão. Obrigado, então. Muito obrigada. Alessandra Lúlio, Thaisa Navolar, obrigado. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou nesta entrevista e até a próxima oportunidade, tá? Tchau, tchau. Ufa. Finalizamos?